Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de conceitualização de caso ou conceitualização cognitiva. E existe ainda na literatura alguns autores, né, tipo Pearson, que chama de formulação de caso. O mais importante é entender que é uma construção que a gente faz do processo terapêutico, extremamente importante para as nossas intervenções. Me chamo Matheus Buttiglione, sou psicólogo há mais de 10 anos atuando na área clínica, trabalho também na área organizacional, com avaliação psicológica, processo de treinamento, liderança. Sou professor universitário nas disciplinas de psicologia organizacional, desenvolvimento humano, dentre outras. Muito bem, vamos iniciar o nosso curso trazendo um dilema de Procrusto. Bom, por que eu trouxe isso? Porque segundo essa mitologia, Procrusto ele era um anfitrião que recebia pessoas ali em sua residência e ele recebia e tinha um quarto esperando essas pessoas. Bom, essas pessoas, quando chegavam, elas não imaginavam, deixa eu ficar desse lado aqui, elas não imaginavam que a cama que estava dedicada a elas só tinha um tamanho. E cama só tem um tamanho, tem vários modelos, aí a gente sabe. Porém, ele não estava interessado em achar uma cama para este hóspede. Ele estava interessado em adaptar o hóspede a essa cama. Então, quando chegava aquele hóspede na sua residência, ele falava: Não, eu tenho aposentos para você, pode ficar tranquilo, se achegue. E aí, quando o hóspede se achegava, olhava a cama, ele falava assim: Nossa, essa cama é muito pequena para mim. E ele dizia assim: Não tem problema. Então ele imobilizava esse hóspede, cortava suas pernas e falava: Você vai caber aqui. Extremamente doloroso. Mas se o hóspede fosse menor do que a cama, ele falava assim: Também não tem problema. Então ele amarrava e esticava o hóspede até que ele ficasse no tamanho exato da cama. Isso acontece no nosso processo terapêutico? Com certeza. O processo terapêutico, muitas vezes, é um copia e cola. As pessoas, às vezes, fazem um curso, vai lá, faz uma formação, tem um protocolo de intervenção e ele acredita que apenas repetindo o passo a passo terá os mesmos resultados daquele estudo de caso. Não é bem assim. A conceitualização garante que a gente faça um tratamento personalizado para aquele cliente paciente. Muito bem. A conceitualização de caso, então, nada mais é do que um processo de construção entre terapeuta e cliente, ou seja, os dois constroem juntos. E a sua função primária é aliviar o sofrimento do meu paciente e desenvolver uma resiliência através do quê? Né? Através do empirismo colaborativo. A conceitualização, então, ela vai descrever e ela vai explicar. Muito bem. Descrever e explicar. Juntamente com o seu cliente, você vai fazer a descrição do caso dele. Tem toda uma organização para que isso aconteça. Então, de maneira muito organizada, nesse processo, nós vamos fazer aí essa descrição. Depois que eu descrevi, eu vou olhar aquilo para que eu possa analisar e explicar. Então, descreve e explica. Essa descrição e explicação, ela ocorre dentro de um empirismo colaborativo, ou seja, uma construção cognitiva entre terapeuta e paciente. Existe uma colaboração entre ambos, então os dois vão caminhar juntos nessa construção. Não pode ser feito separado, não tem como, porque eu preciso validar com o meu paciente aquilo que está acontecendo, que eu acredito estar acontecendo na vida dele. E ele tem um desenvolvimento, essa conceitualização ela é desenvolvida de maneira constante. Às vezes o terapeuta faz lá uma conceitualização, depois ele esquece, joga no lixo, né, e vai fazer o tratamento. Nunca mais ele vai rever a conceitualização desse paciente. E isso é muito ruim. Por quê? Porque novas informações podem trazer uma visão diferente a respeito desse caso, como pode trazer a necessidade de uma intervenção urgente. Né? A gente vai trabalhar sobre esses modelos, nós temos uma matriz de priorização
de análise de caso e tudo mais. Mas isso é mais lá à frente. Trouxe a definição do nosso autor base, né? Quicken, Padesky e Dudley. Ele traz essa definição como um processo em que o terapeuta e cliente trabalham em colaboração para, primeiro, descrever, depois explicar os problemas que o cliente apresenta na terapia. Função primária, né? Aliviar sofrimento e desenvolver resiliência. Foi aquilo que eu já disse anteriormente a vocês. Muito bem, caminhemos. A conceitualização cognitiva, então, ela é um tipo de moldura, de enquadramento que vai permitir o quê? Né? Trazer uma perspectiva. Então a gente desenha, né, aquilo que está acontecendo com um paciente, cliente, e vou emoldurá-lo, né, através do diagrama de conceitualização cognitiva. Através desse mapa construído no diagrama, eu vou construir a minha intervenção. Então, intervenção sem diagrama é muito difícil, né? É muito complicado. Você pode acertar, pode não acertar, pode dar certo, pode dar certo. Mas a conceitualização é garantido que vai dar certo? Olha, a chance é maior porque existe todo um processo de análise, né, de dados entre você e o seu paciente. Muito bem. Bom, a conceitualização cognitiva, ela vai traçar um panorama de como o cliente funciona. Juntamente com isso, ela vai trabalhar, deixa eu pegar o meu laser, ela vai propor aqui, né, uma intervenção eficaz. Então, eu tenho lá uma análise, como seria um exame, né? A conceitualização ela é um exame, uma visão daquilo que eu vou atacar, daquilo que eu vou intervir primeiro. E se eu não vou intervir, pelo menos eu saberia a ferramenta que eu vou utilizar naquele momento. É uma ferramenta diagnóstica, é uma ferramenta para uma captação de dados, que vai ser utilizado naquele momento ali com esse paciente. Muito bem. E aí, a gente caminha, né, que a gente vai conceitualizar o caso para que de maneira técnica a gente compreenda. Então, eu tenho um panorama de como o cliente funciona, eu tenho uma proposta de intervenção, eu tenho uma compreensão técnica daquilo que eu estou analisando, uma visão psicológica, e com uma visão ampliada, com certeza esse cliente paciente vai ter uma adesão maior ao tratamento, porque ele reconhece que esse tratamento tem eficácia. Um tratamento eficaz, então, terá uma participação, né, melhor desse paciente, porque ele é reforçado positivamente. Bom, peço que você imagine, né? Chegou um paciente, o psiquiatra deu um diagnóstico a ele, falou assim: olha, você tem uma fobia de cães, né? Ele chegou lá, olha, terapeuta tem uma fobia de cães, isso daí é muito problema para mim, muito complicado. Gostaria que você me ajudasse nisso, estou tomando medicação. Beleza. O psicólogo, às vezes inseguro, vai dizer assim: olha, eu não vou fazer um diagrama, nem um psicodiagnóstico, algo para intervenção, porque eu sei que ele tem medo de cão e acabou. Mas aí está o erro. Por quê? Eu tenho alguns aspectos que eu posso levar em conta. Por exemplo, eu posso perguntar, investigar se ele sente mais medo em uma situação A ou B, né? Entender quais circunstâncias isso acontece, né? E ele vai ali refletindo. Eu também posso perguntar onde pode ter se originado essas questões. É algo que é circunstancial, vem de pouco tempo, ou é algo que vem de muito tempo, mas ele tem conseguido viver porque ele não tem cachorro, então tá tudo bem. Mas ele casou e a esposa tem um cachorro e tem um cão. E ele não vai largar da esposa por conta do cão dela, né? Ele vai tratar a sua fobia porque ele quer conservar o seu casamento e ele precisa dar um jeito nisso. Então eu estou lá onde foi isso que se originou. Alterou-se na história, se originou há um tempo maior, mudou com o tempo, teve picos, né, de medo durante o seu percurso de vida, sim ou não? Isso vai trazer informação para mim. Qualquer raça de cachorro, tamanho importa,
cor, existe algum aspecto, dente, se ele late ou não late, que comportamento existe neste cão que pode aumentar ou diminuir essa fobia. E dificilmente alguém vai ter fobia de um cãozinho tão bonitinho como esse que está aí na nossa imagem. Voltando aqui onde eu estou. Aí pronto. Caminhamos. Bom, existe uma relação direta entre conceitualização cognitiva e PBE. O que é PBE? Psicologia baseada em evidência. A gente tem vários manuais que são baseados em evidências. O que é um manual baseado em evidência? Esse manual ele tem lá transtorno versus técnicas mais indicadas, modelos de tratamentos que deram mais certo. Bom, a gente deve entender que dentro do mundo TCC a gente tem aí terapia tradicional beckiana, a gente tem modelos de DBT, a gente tem aí terapia do esquema, e essas variações podem trazer aí modelos de intervenção diferenciados. A PBE, muitas vezes, em alguns estudos, ela vai trazer para a gente modelos de intervenção. Ela fala assim, olha, no caso da fobia de cães, ela fala assim, olha, uma dessensibilização sistemática funciona mais do que as outras técnicas. Então a gente vai utilizar essa técnica. Não, uma dessensibilização sistemática mediada por tecnologia tem maiores resultados. Então vamos utilizá-la? Então eu vou analisar o que está acontecendo com aquela pessoa, se é fobia de cães mesmo, entender qual a intervenção mais necessária, mais coerente para aquele caso e vou trabalhar com isso, ok? Muito bem. Mas, então, sem conceitualização de casos, não tem uma intervenção coerente com aquilo, porque você não vai utilizar o melhor remédio para a gripe se a pessoa está com outro tipo de patologia. Então, o remédio certo só dá certo para a patologia correta. Então, dentre os benefícios da conceitualização, é que a gente vai sintetizar a experiência desse cliente, a gente vai normalizar as questões que ele está passando, a gente vai promover engajamento desse cliente, tá? A gente vai orientar escolhas, a gente vai ter uma visão da tendência comportamental desse paciente. A gente pode também perceber alguns pontos positivos desse paciente, ok? Então são várias as questões aí. Eu trouxe uma tabelinha aqui com alguns desses benefícios. Então a conceitualização cognitiva, ela é o quê? Ela é um guia de intervenção, ela organiza os dados do cliente, né? Ela mantém o foco no atendimento, ela não deixa você se desviar porque está bem conceituado. E ela vai dar uma priorização de qual estratégia você deve utilizar. Nenhum cliente, paciente, vem com uma questão apenas. Às vezes tem questões comportamentais, mas questões emocionais, e você vai ter que fazer uma leitura disso e entender onde eu intervenho primeiro, qual é a intervenção que eu devo utilizar neste momento, ok? Espero que você tenha gostado. Essa é só a nossa introdução para falar um pouquinho sobre conceitualização. Agradeço você pela sua presença até aqui. Me siga nas redes sociais e pode falar comigo aí, está o e-mail para qualquer dúvida, ok? Tchau, tchau, um grande abraço e até a próxima.